começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre JSON e sobre Protobuf. E para isso, a gente tá aqui com a Rafa como host junto comigo. E aí, Rafa, e aí, minha companheira de Fernandinha, bancada, como vai? está? Tamo aí, mais um dia? E é isso aí, né? E hoje o Ângelo também tá aqui. Hoje a gente está numa tríade aqui de hosts. E aí, Ângelo, como é que você tá? E aí, a gente aparece aí, a gente faz bico de host, de convidado, do que precisar. Exatamente. E hoje também estamos com o Jordan. E aí, Jordan, você tá bem? Se apresenta pra gente. E aí, pessoal? Muito bom participar hoje. Então, pra gente já direto ao ponto, né, é importante falar que JSON é um formato, né, muito popular, que eu imagino que muitos que estão nos ouvindo conhecem, né, já trabalharam com JSON. É praticamente assim, se a gente olhar para as APIs que a gente constrói, muitas utilizam JSON como forma de se comunicar, né? Mas a intenção desse episódio é explorar, será que é realmente o melhor cenário utilizar JSON sempre? Ou será que existem outras opções? E um caso aí de uma empresa grande, por exemplo, né, que migrou JSON para uma outra tecnologia, que no caso foi o Protobuf, foi o LinkedIn. E o LinkedIn, ele teve ganhos grandes de performance, né? Ele teve uma redução na latência de até 60%, né? Então, eles realmente migraram aí a estrutura deles de API REST, né, que usava JSON para serialização, para utilizar o Protobuf, né, que realmente, como eu falei, resultou em melhorias significativas do desempenho. Então, pra gente começar então esse episódio, gostaria que a gente conceituasse, né, o que é rapidamente o JSON, porque como eu falei, a maioria que conhece, mas principalmente o que é o Protobuf, por que o Protobuf, quais são os problemas que ele vem resolver. Beleza, o JSON, né, é um formato de serialização de dados voltado para texto. Então, a gente tem uma formatação específica seguindo chaves, colchetes e aspas, que a gente consegue declarar os objetos que compõem estruturas de dados, né, que compõem os nossos programas e consegue transmitir isso de uma ponta a outra, seguindo essa formatação de dados. Já o Protobuffer, né, ele também é uma formatação de dados, um processo, né, que foi desenvolvido pela Google. Ele utiliza de uma estrutura para transmissão binária de dados. Então, diferentemente do JSON, que a gente tem uma transmissão por texto, né, a gente tem na transmissão do protocolo, seguindo uma transmissão de dados formato binário. E aí é interessante comentar também que, já que o Fernandinha perguntou, né, por que o Protobuf talvez seria melhor e tal, pegando esse caso de exemplo do LinkedIn, quando eles publicaram a notícia de que eles tiveram redução de 60% de latência, eu lembro que eu li também que eles têm mais de 50 mil endpoints lá. Então, você imagina, deve ser muito microserviço, deve ter muita comunicação de um lado para o outro. Aquele grafo, não sei se todo mundo aqui já viu, mas um grafo de dependência entre microserviços, né? A Amazon já divulgou a deles, o LinkedIn deve ter também, Twitter, da Apple, Twitter, né? Que eles divulgaram também. Então, o grafo de dependência dos microserviços do LinkedIn deve ser algo bem denso. E aí, quando tem muita comunicação, qualquer milissegundo que você consegue ganhar aí em todas elas, você já está tendo, na escala, né? Você já está tendo um ganho muito grande. Acredito que foi o caso do LinkedIn, né? Se você tem uma API, fazer uma chamada por dia, alguma coisa assim, você vai substituir o JSON por Protobuf, ok, vai ganhar um milissegundo. Mas quando você tem muita API, muita comunicação, um cenário mais complexo, aí na escala acho que isso faz muita diferença, né? Que foi o caso do LinkedIn. Com certeza. Acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre esse caso do LinkedIn. Inicialmente, eles começaram, né, essa migração com o Tree, que é um framework desenvolvido pelo Facebook, que também trabalha com RPC. E ele, apesar de trabalhar com RPC, né, que é o protocolo que o gRPC utiliza, ele é um pouco mais completo do que o gRPC, mas ele tende a montar mensagens que são menos performáticas para transmissão, né? O gRPC ele faz uma parte de compressão de dados melhor. Então, acaba gerando um resultado um pouco melhor para esse cenário. E depois disso, o LinkedIn acabou, né, tá num processo contínuo de troca para utilizar o gRPC. Também vale falar o porquê que o gRPC é mais rápido que o JSON, né? Algumas coisas fazem isso acontecer. Primeiro é o protocolo utilizado na camada de aplicação. O Protobuf, né, por padrão, e o gRPC
o gRPC, ele utiliza o HTTP2, que é um protocolo mais novo do que o HTTP 1.1, que o JSON utiliza. Por padrão, esse protocolo ele faz multiplexação. Isso quer dizer que a gente, com apenas uma conexão, né, entre cliente e servidor, a gente consegue fazer múltiplos pedidos ali de requisição. Então, diferente do que acontece no cenário com o HTTP1, que para cada conexão a gente consegue fazer uma requisição síncrona. Então, desde que eu mantenha uma conexão somente, né, eu não consigo fazer várias requisições no mesmo instante. Então, isso acaba gerando uma velocidade bem alta para o gRPC. Outro ponto seria o protocolo, né, de transmissão binária de dados. Uma vez que o JSON utiliza a transmissão por texto e ele utiliza, né, chave e valor para representar esse texto, a gente tem todo um processo de deserialização que ele aumenta a complexidade com o tamanho do JSON. Então, quanto maior for o meu JSON, mais esse processo de deserialização vai demorar, visto que ele tem que avaliar todas as chaves e valores e fazer o correspondente seria o objeto lá ou a estrutura de dados que a gente quer receber no nosso programa. Diferente do que acontece com protobuffers, que a gente já está transmitindo um binário e esse binário, quando chega para ser avaliado, né, pelo programa que está recebendo, ele consegue quase que instantaneamente jogar esse binário para a memória do programa e ter um processo de realização bem mais rápido. Além do formato do protobuffer, né, a parte de chaves a gente representar com inteiros e não com palavras, né, para representar cada chave, então isso também otimiza. E a parte de cabeçalhos também, a parte do REST, né, com o JSON, a gente acaba transmitindo o cabeçalho por texto, sem uma compactação padrão, e já no protocolo de RPC, a gente tem um processo de compactação dos headers da requisição. Então gera também um payload bem menor do que no caso do JSON. Você comentou várias coisas interessantes aí da gente comentar aqui. Um ponto interessante é que o protobuffer ele é muito usado com o gRPC, verdade, mas ele não é exclusivo, né? Dá para usar protobuffer com HTTP, REST, coisas assim também, né? Então, o protobuffer especificamente eu só vi aplicação vinculado ao gRPC. Porque basicamente, né, quando a gente declara lá o arquivo .proto, que vai gerar o protobuffer, a gente consegue vincular ele, né, a diversos tipos de linguagem, projetos, e essas linguagens têm bibliotecas que vão, antes do tempo de execução ali, no tempo de compilação, gerar as classes que vão representar aquele protobuffer. E aí a gente utiliza essas classes na comunicação, geralmente, né, assim, pelos casos que eu vi vinculados ao protocolo gRPC. Isso, ele geralmente é mais usado que o gRPC mesmo, mas assim, o REST ele é um protocolo de comunicação, né? Ele define como que a gente vai interagir entre os recursos. Se tem um recurso A e B, como que eles vão interagir entre eles, né? E o JSON, o protobuffer, eles definem como que o recurso vai ser serializado. Então, você está comunicando entre A e B, você pode serializar como JSON, como protobuffer, enviar para o outro lado vai deserializar, né? E usar a informação como deve, né? Então, dá para usar, né, o protobuffer com REST também, mas, igual o Jordan falou, é muito mais comum com o gRPC, porque quem está usando já está preocupado com a eficiência, né? Então, é mais comum esse caso de uso mesmo. Sim, até porque também, se eu utilizar o protobuffer, né, não sou só maravilhas, né? A gente também tem que lidar com os trade-offs disso. Por exemplo, né, quando a gente está fazendo a transmissão binária de dados, a gente precisa de ferramentas específicas para conseguir obter logs da aplicação e saber o que a gente está transmitindo. Existem algumas ferramentas e a gente consegue fazer o monitoramento disso, só que como não é tão usual assim do pessoal estar utilizando, né? Por exemplo, um Service Mesh, um Kubernetes ou alguma ferramenta mais específica, acaba que pode ser um trabalho árduo para o time depois conseguir debugar, assim, né? Verificar o que está acontecendo em um ambiente produtivo com o protobuffer. E aí a gente já entra num dos primeiros pontos de ser avaliado para utilização ou não do protobuffer e gRPC. Oh, legal, a gente já falou aí, né, muito das vantagens, né, seria essa velocidade, né, sei lá,
latência por conta desse processo de deserialização ser mais rápido, a gente tem um payload menor, mas aí tem algum cenário que você vê, beleza, nesse caso aqui não compensa utilizar, e qual o fator principal que leva a não compensar? A gente tem alguns cenários de avaliação para utilizar ou não protobuffers e gRPC. Primeiro, né, nem todos os fornecedores de APIs ou parceiros a gente tem já estabelecido uma comunicação gRPC. Então, dependendo do que seu sistema vai consumir, você não vai ter uma interface com gRPC disponível para estar consultando, né? Então, acaba que inviabiliza nessa parte do fluxo você aplicar o gRPC. Outro ponto relevante é justamente pela característica que a gente falou de ganho de velocidade com o gRPC. São em cenários que a gente tem um tráfego intenso de mensagens e ou payloads razoavelmente grandes. Então, se a gente está implementando um CRUD simples, que a gente já tem toda uma equipe que tem um conhecimento sobre REST e JSON, não faz muito sentido a gente migrar esse cenário para gRPC, porque dependendo ali da escala de uso desse software, a gente não vai ter um ganho de performance considerável e a gente vai acabar ainda gerando uma complexidade elevada para o time, porque tem uma curva de aprendizagem para se trabalhar com gRPC. Enfim, outro cenário também que a gente tem que considerar, até em questão de microserviços, né, que a gente tem uma comunicação bem ativa entre os serviços, é a modelagem desses protobuffers. Por quê? O protobuffer, ele gera uma comunicação muito bem definida, ou seja, as pontas que estão utilizando aquele protobuffer, eles têm que seguir estritamente o que está descrito ali. Dependendo da forma que a gente modela esse cara, a gente pode ocasionar acoplamento de microserviços, porque eu faço com que a resposta de um microserviço dependa de outro serviço que está consumindo, então eu estou enviesando aquela resposta para atender o meu serviço. Isso, em uma escala de serviços muito elevada, né, com vários serviços distribuídos, a gente pode acabar gerando uma rede de acoplamento entre serviços, dado que o protobuffer, né, e o protocolo de RPC vinculado a esse modelo de serialização, eles têm uma definição bem restrita ali e bem direcionada de como tem que ser o dado, seguindo esse arquivo. Então, eu diria que esses cenários são cenários que a gente tem que avaliar. Logicamente, cada um deles, né, a gente pode pensar em tratativas ou não de lidar, né, ou simplesmente não aplicar o gRPC nesse momento. Aí você, antes da minha pergunta, você tinha comentado também sobre um pouco sobre essa debugabilidade, né, ser mais complicada, porque o formato ele é menos legível para o ser humano. Aí eu queria que você comentasse essas estratégias, né, de log, que acaba que você tem esse trade-off, né, de você acabar tendo que focar um pouco nessa parte de gestão de logs para poder compensar esse contra, digamos assim. Aí tem alguma estratégia que você sugere? Sim, a gente pode trabalhar tanto com ferramentas que conseguem trabalhar na camada ali de transporte, né? Websites, a gente consegue trabalhar com isso. Tem algumas ferramentas aí de monitoramento, própria parte de Service Mesh acoplada em um cluster Kubernetes, né? A gente consegue ter consegue ler esse dado, enfim, mas também a gente pode trabalhar ali na camada depois que a gente já recebeu o objeto em memória, né, ali do nosso programa ou a estrutura de dados, a gente pode ter alguns logs relacionados a essa chegada. Eventualmente a gente pode ter que mudar um pouco a estratégia ali no software. Geralmente, quando a gente está associando algum log de um dado chegando de um API REST, a gente tem um middleware ali na recepção desse dado e a gente loga isso. Aí teria que ficar numa camada pós ali o recebimento e serialização desse dado, desserialização, né, do dado. Mas a gente consegue sim ter algumas estratégias para trabalhar com isso. Também, assim, a gente tem ferramentas que antes eram menos acessíveis, que estavam em desenvolvimento, né? Como o próprio Postman, para a gente conseguir fazer requisição com gRPC, curl em terminal, e hoje em dia a gente já consegue utilizar essas ferramentas com extensões que elas têm para trabalhar com protobuffers e gRPC. A Rafa perguntou ali sobre quando não usar protobuf, mas eu queria comentar um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter, um dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente está usando. Atualmente eu trabalho em um sistema que a gente usa o protobuf junto com o Kafka. E os times que publicam e leem do Kafka são times diferentes.
o Jordan, na resposta dele, falou uma coisa muito certa, viu? O contrato tem que ser muito bem definido. E aí, um problema que a gente teve frequentemente nesse uso do protobuf com Kafka é que o time que estava publicando a mensagem mudou o contrato algumas vezes. E rolou uma falha de comunicação, o time que estava lendo a mensagem não sabia dessa mudança. E aí o Jordan já explicou também, você tem que ter um arquivo .proto lá dentro do seu código. Esse arquivo .proto vai ser lido, vai ser compilado, vai ser gerado a sua classe, né? E na hora que você gera na hora que você lê uma mensagem do Kafka lá, por exemplo, no meu caso aqui, e a mensagem não está exatamente no formato esperado, dá pau, não funciona. E não é algo igual quando a gente trabalha com JSON, se você colocar um campo a mais, tudo bem, você só não vai ler aquele campo. Ou se você tirar um campo, né, você tá lá, nome, endereço, telefone, por exemplo, vamos supor que é uma entidade de pessoa, né, nome, endereço, telefone. Quem mandou tá parando de mandar telefone. Tudo bem, na hora que você lê, você vai conseguir ler, só que o telefone vai estar nulo. No protobuf, ele simplesmente não lê e gera exceção, sabe? Tentar dar um exemplo didático aqui. É como se você tivesse um CSV, uma planilha lá no protobuf. Você não tem cabeçalho, mas você sabe que a primeira coluna é nome, a segunda é endereço, a terceira é telefone. É sempre assim. Se chegar 4 colunas, ou se chegar 2 colunas, alguma coisa diferente disso, você não sabe. E aí, beleza, o telefone foi para a segunda coluna, foi para a quarta, para onde foi? Então o protobuf simplesmente não funciona. Foi um caso aqui que aconteceu com frequência, assim. O pessoal mudava o contrato, esquecia de avisar, ou às vezes avisava, mas não dava tempo da gente mudar e subir a alteração a tempo e começava a estourar erro igual doido, sabe? Um negócio disso aí que eu acho que é bem difícil é justamente numa estrutura em que você tem mais de um time, justamente, né? Como você mencionou. Que aí você precisa estar sempre muito sincronizado entre os times, ou seja, uma alteração de um contrato precisa de ter modificação no sistema A e no sistema B, sempre, né? Então isso aí que acaba criando complexidade também de gestão, né? Dos times, de sincronização de features, né? De dependência de features. Trazendo a pergunta da Rafa, não é um caso que você não pode usar. Ah, tem muitos times, então não vai dar certo. Não, dá para usar, mas tem que tomar um cuidado extra. E aí, nesse caso, Ângelo, como que é a melhor forma, então? É deixar o método obsoleto ou, enfim, criar novas mensagens ou novas assinaturas ou novos contratos? Como que é a melhor forma que você acha para lidar com esse caso específico? No caso, o que a gente fez aqui para lidar com esse caso é a gente criou um repositório comum onde a gente começou a salvar os arquivos proto de lá, os arquivos proto lá. Então, todos os projetos tinham que buscar o arquivo proto do mesmo lugar. Se alguém alterasse, essa alteração ia ser refletida para todo mundo, sabe? Quando você tem igual a gente estava falando, quando você tem um time só, às vezes você criar mais um repositório só para isso é bobeira. Mas, como a gente tinha vários times, vários projetos usando aquilo, essa solução funcionou. Então, a gente não precisou ficar criando vários métodos, deixar um método deprecated, o outro não, sabe? A gente não precisou partir para essa estratégia. Bom, talvez seria uma abordagem também, mas o repositório comum resolveu aqui pro nosso caso. Seguindo nesse ponto de contras, não sei se eu tô viajando, tá? Mas aí vocês me falam. Se, sei lá, se tá usando o protobuf ali em C#, e aí acaba que você não vai ter a mesma representação de outro que foi deserializado gerado com Java. Então, assim, tem essa variação, né, se você usar para diferentes linguagens, mas aí qual que é o impacto disso, por exemplo, se eu tenho um sistema que é multilinguagem, ou tem formas de contornar, ou isso já é tipo um ponto de atenção de não usar? Então, geralmente o que você tem são bibliotecas, né, que vão fazer essa compilação, pré-compilação aí do protobuffer, né, o ponto proto em a linguagem característica que você está trabalhando. Então, se você estiver trabalhando em alguma aplicação multilinguagem, possivelmente você vai ter módulos ali isolados que cada uma vai ter que ter a sua representação, né, para seguir o processo de execução do código. E se você tem isso de forma distribuída, você vai, a partir do momento, né, que você for subir essa aplicação para o seu ambiente, ela já vai estar com a classe ali ou o modelo de dados que representa aquele arquivo proto. Então, você acaba não tendo problemas desde que a gente siga a padronização que foi estabelecida no ponto proto. E só acrescentando no que o Ângelo falou, a gente tem algumas estratégias para modificar os arquivos .proto, né, de forma a gerar o menos impacto possível. Geralmente, a gente tem problemas com esses arquivos quando a gente remove algum campo ou quando a gente modifica o nome de algum campo. Quando a gente adiciona um campo novo, ele consegue ainda fazer o processo de deserialização. Então, o que a gente deve evitar é modificar campos existentes. Quando a gente quer fazer esse processo, a gente faz o que vocês estavam comentando, que é depreciar esse campo, né?
E também a gente pode criar novas funções, né? Que a gente vai chamar com um campo que é um corpo, né? Que tem que ser totalmente diferente daquele que a gente está trabalhando. É como se a gente estivesse lá no mundo do REST trabalhando com a versão V1 do endpoint e a versão V2. Essa dúvida que a Rafa perguntou aí é uma dúvida muito comum, né? Ah, dá para trabalhar com a Protobuf em diferentes linguagens? E aí eu acho que vale a analogia com REST e JSON. Ah, mesma coisa, você pode ter um cliente REST, um cliente em C Sharp, um servidor em Java, e eles vão conversar entre eles, né? Só que cada um vai compilar o ponto proto para gerar o DTO na sua linguagem. Então, ele suporta múltiplas linguagens e é tranquilo essa parte. O cenário é muito comum também, né? A gente tem um cenário híbrido que a gente está trabalhando tanto com o REST quanto Protobuffers, principalmente em fases de migração. Porque geralmente, quando a gente tem um contexto de microserviços distribuídos e vários, a gente não consegue, em uma tacada só, já alterar tudo que a gente quer para ganhar desempenho. Então, o que a gente faz geralmente, né, é selecionar fluxos que a gente entende que são mais sensíveis ali à latência e começar a migrar eles para gRPC, mas dependendo do cenário, a gente tem que manter a camada REST ainda, porque a gente pode ter consumidores que nesse momento não vão conseguir se adequar, né, a esse novo formato de comunicação. Então é muito comum a gente ter o cenário híbrido e até indicado fazer isso em fases que a gente está fazendo essa virada de chave, né? Essa migração. Eu ia perguntar justamente isso, justamente porque muitos sistemas hoje usam REST com JSON, né? Enfim, às vezes tem esses problemas, como a gente falou, que são característicos da utilização do Protobuf, né? De precisar de muito desempenho e, enfim, entenderem que é o momento, como foi o caso do LinkedIn que a gente mencionou, e chegar justamente nesse momento híbrido, né? De você precisar ter as duas coisas, porque afinal realmente isso é impossível migrar, dependendo do tamanho do sistema, migrar de uma hora para outra, né? Isso vai ter que conviver. E eu queria entender um pouquinho mais mesmo, assim, dessa comunicação quando você tem essa APIs REST, quando você quer utilizar Protobuf, se a modificação ela precisa ser um pouco mais no core do sistema, assim, como que eu quero dizer, né? Ou se eu consigo pegar um endpoint, por exemplo, e mudar ele, ou se eu tenho que fazer uma modificação maior para que o negócio faça sentido. Não, você consegue fazer, sim, a migração por partes mesmo, porque quando a gente trabalha com uma aplicação bem estruturada, geralmente a gente tem a separação de camadas dessa aplicação. Então, você tem uma camada específica para atender essa interface de comunicação e você tem a sua camada lá de regra de negócio, acesso a banco de dados, serviço externo. Aí, nessa camada específica de interface, né, a gente consegue criar as funções, né, que vão ser executadas ali no gRPC, as chamadas dessas funções, e a gente consegue fazer, né, a migração, pegar o que a gente tem hoje, né, de uma API REST, por exemplo, e fazer o similar dela já utilizando, né, protobuffers e a comunicação de gRPC. E aí depende do cliente fazer essa virada de chave para utilizar essa comunicação nova e, eventualmente, esse endpoint que a gente criou, desde que a gente não tenha mais nenhum cliente utilizando, a gente consegue desligá-lo. Entendi, mas de fato necessita de modificação, né, do servidor e do cliente, né, como se fosse assim. Sim, sim. A gente tem que fazer ali uma parte no nosso código, né, de estabelecer essa comunicação. Então, a gente tem bibliotecas que facilitam muito isso. Até a gente pode utilizar da IA para auxiliar a gente a fazer essa modificação e é bem tranquilo, assim, de estabelecer como que a partir de uma API REST, né, a gente vai fazer o correspondente ali em gRPC. Basicamente, né, a gente só vai fazer um bind dos campos no formato que a gente espera do protobuffer e com a compilação que a gente tem da biblioteca, a gente consegue já gerar a classe que vai receber isso. E, logicamente, o lado de quem vai consumir também tem que fazer essa modificação. Ô Jordan, aqui no meu contexto eu comentei que a gente usa o Kafka com o Protobuf e eu nunca usei, mas eu vi que a gente tem a opção também de usar o Avro. Você conhece o Avro? Melhor, pior? Qual a diferença? Então, o que eu já trabalhei de Avro, né, também foi relacionado ao processo lá do Kafka, né, de transmissão de dados.
A gente tem a opção de trabalhar com JSON também na parte de Kafka. A parte boa de se usar o Avro é porque ele também tem um esquema forte. Então, a gente consegue manter uma padronização das mensagens entre quem está produzindo e quem está consumindo. Comparado ao gRPC, ele tende a ser um pouco mais verboso, porque também é um formato textual, né? Só que a gente está acrescentando ao Avro a parte do esquema dele, então a definição exata ali de como tem que ser os campos, que acaba não deixando tão solto igual é no caso do JSON, né? Que eventualmente a gente consegue transmitir dados ali entre produtor e consumidor de forma que o produtor talvez altere alguma coisa que o consumidor não está esperando. E por um lado pode ser ruim de se quebrar, porque vai parar, mas pelo outro, você também não está deixando que alguém produza uma mensagem fora de um padrão ou que não faça sentido naquele fluxo que o Kafka, que aquele tópico do Kafka está vinculado. Eu lembro que quando eu pesquisei um pouco sobre Avro, eu vi que o Avro é da Apache, né? Então ele é mais usado assim com Hadoop e com algumas outras ferramentas da Apache, né? Enquanto o Protobuf é do Google e é usado aí em todos esses contextos que a gente falou, tanto Kafka também, mas com gRPC, em microserviços, nesses cenários aí que a gente já citou aqui, né, de exemplo. Inclusive, você até citou aí a Google, um cara que usa fortemente gRPC é o Kubernetes, porque o Kubernetes internamente, né, ele tem toda a estrutura dele de monitoramento e conferência de status entre os componentes que compõem ele, e esse tráfego intenso de mensagens é feito via gRPC. Eu ia comentar sobre o Avro, ele tem outros fatores também que eu acho que tem aquilo que a gente comentou de legibilidade, né? Porque o esquema dele, ele é definido em JSON e além disso, o próprio dado, ele já contém o esquema embedado, né? Mais uma palavrinha aí, aportuguesada. E aí você não precisa de ter o esquema original aí para poder ler o dado, né? O pessoal até falando um pouco de segurança, né? Isso pode ser bom ali para leitura e transferência, mas também pode gerar um pouco de brechas de segurança por você estar fornecendo o esquema diretamente na mensagem, né? Você acaba dando um pouco mais de informação ali. Mas, assim, desde que a sua estrutura seja bem segura, com outras camadas de proteção, isso não deveria ser um problema. O Ângelo citou, né, um caso de uso aí que ele está trabalhando no time, né, que usa Protobuf. A gente falou um pouco do caso do LinkedIn, você falou um pouco, né, do Kubernetes e tudo mais. Mas que mais? A gente tem mais casos de uso que vocês conhecem, que usam hoje essa tecnologia? Sim, a gente tem, por exemplo, o caso do SharePoint, né? Eles quiseram utilizar essa tecnologia não tanto vinculada ao processo de redução de latência que isso traz, né? Mas muito mais pela parte de padronização entre os serviços e a comunicação que eles tinham, né? Tem até um site que a gente pode consultar ali, que é Showcase gRPC, que a gente consegue ver casos de uso do gRPC e por que as empresas escolheram aplicar ou não essa tecnologia. E aí, no caso do SharePoint, foi muito mais para essa padronização do problema que eles tinham entre definição de contrato de serviço. Como o gRPC acarreta um contrato muito forte, eles conseguiram uma padronização boa entre serviços. Logicamente, né, a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar acoplamento entre esses serviços, mas dado uma estrutura muito bem pensada, a gente consegue chegar num cenário muito bom de padronização, de forma a não quebrar contrato com serviço A, B, C, enfim, se comunicando. Mais algum caso? A gente tem casos na Netflix, né, de redução também de latência utilizando o gRPC. A gente tem caso na Uber utilizando o gRPC. Que o gRPC a gente acho que não chegou a comentar, mas uma das coisas que ele também traz com a utilização do HTTP2 é o stream de dados. A gente consegue fazer na conexão, né, que é estabelecida, o stream de dados bidirecional, ou seja, a gente consegue cliente fazer a comunicação para o servidor devolver a resposta para o cliente como se fosse um WebSocket. E na parte de stream de dados, como a gente está transmitindo binários, a gente tem uma comunicação muito mais rápida nesse stream. Então, a Uber, por exemplo, já utilizou bastante para transferência, né, de dados de localização do veículo, coisas em tempo real. Também é muito utilizado em parte de IoT justamente por essa transmissão de stream em tempo real.
Bom, gente, então assim, acho que a gente conversou bastante aqui sobre gRPC, sobre o protobuf em si, né? A gente entendeu que os casos de uso são muito relacionados a desempenho, né? Quando o sistema realmente precisa de um desempenho maior ou de uma latência menor, mas também vimos casos relacionados com necessidade de padronização, de contratos e coisas assim. Então parece que esses casos de uso são muito bons, né, para a tecnologia, mas tem outros casos aí que, se você está fazendo um sistema muito simples, um CRUD básico ou coisas que não tem tanta, né, um SLA tão forte assim, talvez não seja por outras desvantagens que a gente foi falando, né? Até por complexidade, enfim, falta de flexibilidade, dificuldade de gerenciar, enfim, são vários aqui que a gente falou. E se você tem um sistema legado, vamos falar assim, né, que já está em utilização, é possível você fazer alguma transição, caso você tenha uma transição gradual, né? Caso você tenha aí algum desses requisitos de performance e desempenho. Acho que foi isso, né? Que a gente falou aqui bastante. Então, muito obrigada, galera. Foi legal. Aprendi bem. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até.